pessoal, olha só. É necessário que nós tenhamos aqui a compreensão do edital, tá bem? Para que vocês possam estudar. Formas textuais, descrição, narração, exposição, argumentação e injunção. Isso aqui você vai encontrar sempre com o título de tipologia textual, ok? Então, você quer estudar isso aqui, não procura descrição, narração, procura tipo de texto ou tipologia textual. Aí alguém pergunta, professor, o que são essas marcas gerais de textualidade? Gente, textualidade é coesão e coerência, basicamente. Tá? É você saber que é coesão referencial, coesão sequencial, a coesão referencial anafórica, a coesão referencial catafórica. Então, anote aí, toda vez que o edital trouxer para você textualidade ou marcas gerais de textualidade, o que ele quer é isso, coesão e coerência, basicamente. Tá? Geralmente, os concursos prezam muito pela coesão, e a coerência fica um pouquinho de lado. A FGV é diferente nisso. A FGV cobra bastante a coerência também, que é a lógica textual, a lógica das ideias, tá bom? Vocês vão perceber aqui. Eu estou projetando aqui já, né? Estou. Beleza. Aí temos aqui também, ó, marcas específicas de cada gênero textual. Isso aqui é quase impossível, porque nem americanos, nem europeus conseguiram catalogar todos os gêneros textuais. Chegaram à conclusão que é impossível. Não dá. É muita coisa. E o edital pede para a gente marcar ou dizer quais são as marcas específicas de cada gênero textual. É impossível. Se nem catalogados estão, né? Então, nós temos aí, a maioria deles a gente tem que saber, né? O que é uma notícia, uma reportagem, o que é um ensaio, o que é uma entrevista, por aí vai, tá? E aí, níveis de linguagem e sua adequação. O que é isso aqui? É saber diferenciar a língua formal da língua informal. Então, ele te dá um texto lá com o verbo ter, por exemplo, é empregado no lugar de haver. Então, o verbo ter não pode ser empregado como haver. Hoje tem 1, 2, 3, 4. Hoje tem 8 alunos em sala. Não, hoje não tem 8 alunos. Hoje há 8 alunos. Hoje existem 8 alunos em sala. O verbo ter tem que ter ideia de posse em português. Eu tenho um controle de televisão. É o meu controle. Eu tenho um controle em casa. Verbo ter, beleza. Então, você tem que perceber isso aí. Tá, gente? Só para esclarecer a vocês aí, essa questão da nomenclatura utilizada no edital. Ok? Todo mundo marcou então aí? O principal aqui é saber que marcas gerais de textualidade é coesão e coerência, e quando você for estudar isso, for buscar essas questões lá no Tec Concursos ou que concursos, você já saber o que é isso. Tá? Não vai ter lá no que concursos textualidade, marcas não, vai estar coesão e coerência. Beleza? E hoje nós vamos trabalhar coesão textual. Beleza, então? E estamos aqui sem delongas, gente. FGV TCE do Amazonas, auditor técnico de controle externo 2021. Aí temos um texto 1 aqui. Não sou nem otimista nem pessimista. Os otimistas são ingênuos e os pessimistas amargos. Sou um realista esperançoso. Legal isso aqui. Sou um homem da esperança. Sei que é para um futuro muito longínquo. Sonho com o dia em que o sol de Deus vai espalhar justiça pelo mundo todo. Então, temos aqui, quem fala isso é o Ariano Suassuna, né, que faleceu em 2014. Legal. No texto de Suassuna, texto 1, há uma série de relações lógicas, olha só, hein? Isso aqui é um texto de coerência, tá? Entre as frases que devem ser inferidas pelo leitor. O que é uma inferência? Lá em nosso portal, eu diferencio interpretação de compreensão. É uma aula fundamental para a FGV. Se você não assistiu ainda, marca aí, ó, obrigação minha, assistir a aula de interpretação e compreensão de textos, tá? A diferença entre isso, entre esses dois assuntos. E lá nós falamos sobre inferência, dedução, tá bom? Pois não aparecem verbalizadas em conectivos. Então, veja bem, ele colocou aqui, olha, né? Não sou pessimista nem pessimista. Ponto. Não existe o que aqui, então? Ele colocou uma lógica aqui, há coerência, mas não há coesão. Eu explico isso aí lá, tá? A relação lógica entre os segmentos abaixo separados por duas barras inclinadas, que está corretamente indicada, é. Então, está aqui, né? Todo mundo fez sem olhar gabarito na internet. Isso é ideal, para a gente saber aqui e poder trabalhar em cima.
Não sou nem otimista, nem pessimista. Isso é uma oposição? Não sou nem otimista, nem pessimista. Aí, barra, os otimistas, tem que olhar entre as barras duplas, tá, gente? Os otimistas são ingênuos e os pessimistas amargos, tá? Explicação. Então, temos aqui, entre os dois elementos, uma explicação. Ou seja, será que eu posso ler aqui a ideia de pois? Não sou nem otimista, nem pessimista. Gente, aquela tabela de conjunções tem que saber, hein? Tem que memorizar, hein? Esquece não. Aqui vamos precisar dela. Os otimistas são ingênuos e os pessimistas amargos. Sou um realista esperançoso. Eles têm comparação. Depois, sou um realista esperançoso. Sou um homem de esperança. Causa. Será que é isso? Sou um homem da esperança. Sei que é para um futuro muito longínquo. E ele diz que é conclusão. Quem marcou a letra A? Olha só, quem marcou a letra A? Cuidado, hein? Tá aqui, olha. Conjunções aditivas e as suas irmãs e as conjunções, né? Coordenativas, né? São aditivas, adversativas e as conjunções subordinativas. Olha aqui, então, olha. Olha o nem aqui, olha. Nem uma coisa, nem outra. Isso é adição. A impressão que dá é que está negando aqui, né? E está mesmo. Negação somativa. Então, eu digo assim, ele não estuda e não trabalha. Equivale a ele nem estuda, nem trabalha. O nem equivale a e não. Então, no nem, você tem aí uma adição negativa, ok? Então, aqui, não sou nem otimista, nem pessimista. Não há oposição aqui. O que existe aqui, anote aí, é adição. Nem uma coisa, nem outra. Tá? Professor, isso aqui não é alternância, não? Só tem um gramático que fala que aqui pode ser alternância. É o Celso Cunha. Todos os demais são unânimes em afirmar que isso aqui é uma adição. Tá? Está adicionando coisa que ele não é. Nem isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo. É uma soma. Tá bom? A letra B, não sou... Bom, aí vem o que eu tenho que entender aqui. Perceber, então, que existem barras aqui duplas, certo? O que ele quer é o que existe de relação semântica, de lógica semântica, entre as barras duplas. Então, eu tenho aqui uma ideia. Ó. Não sou nem otimista, nem pessimista. Eu não vou mais olhar o que existe aqui entre um e outro. Isso aqui eu olhei aqui em cima. O que ele quer agora é a ideia inteira. Não sou nem otimista, nem pessimista. Agora, a próxima ideia. Os otimistas são ingênuos e os pessimistas amargos. E ele tem aqui uma explicação. E aí você tem que imaginar aqui, ele já dá a dica aqui, olha, as relações lógicas devem ser inferidas. O que é inferência? É dedução. O que eu posso deduzir que caiba aqui, exatamente nesse lugar das barras oblíquas aqui? Não sou nem otimista, nem pessimista, vírgula. Pois os otimistas são ingênuos. Ou porque, o que cabe aqui é o pois. E nós sabemos que o pois é uma conjunção o quê? Explicativa. Está aqui, olha. Apareceu a explicação, temos aqui o pois, olha. Ok? Então, nesse caso, a gente marca isso aqui como gabarito. Então, letra B, que a maioria marcou aí nossa resposta. Excelente. Vamos verificar aqui a próxima, aqui, a letra C. Por que está errada? Ninguém marcou. Um voto na letra C. Os otimistas são ingênuos e os pessimistas amargos. Beleza, essa é uma ideia. Sou um realista esperançoso. Aí diz que tem comparação. Então, os otimistas são ingênuos e os pessimistas amargos. Ao contrário disso, em oposição a tudo isso, eu não sou nada disso aí, não. Eu sou um realista esperançoso. Aqui ele está dando uma adversidade. Os otimistas são ingênuos e os pessimistas amargos. Porém, entretanto, eu sou um realista esperançoso. Perceberam? Então não há comparação aqui. Existe aqui sim oposição, que ele colocou aqui em cima, ou adversidade. Na letra D, sou um realista esperançoso. Sou o homem da esperança. Aqui você tem uma conclusão, ou até mesmo uma consequência. Eu sou um realista esperançoso, logo, por isso, sou o homem da esperança. Então você afirma uma coisa e você justifica essa coisa com base na afirmação. O que é isso? É uma conclusão, também podendo ser visto semanticamente como consequência. Letra E, sou um homem da esperança. Barras duplas, sei que é para um futuro muito longínquo. Conclusão, não. Aqui também oposição, sou o homem da esperança, entretanto, todavia,
sei que essa esperança é para um futuro muito longínquo. Tá? Então, pondo aqui o presente ao futuro, a esperança que ele tem aqui e a aplicação, a realização dessa esperança em oposição ao presente, o futuro nesse caso aí. Portanto, letra B. Então, vamos à questão 2, meu povo. Oficial de Justiça 2020. Texto 2. É claro que somos livres para falar ou escrever como quisermos, como soubermos, como pudermos. Mas é também evidente que devemos adequar o uso da língua à situação, o que contribui efetivamente para a maior eficiência comunicativa. Considerando o pensamento do texto... É 2, tá, gente? Está 2 aqui, eu tive que ler depois. Considerando o pensamento do texto 2 e tendo conhecimento das atribuições de um oficial de justiça, chegamos à conclusão de que nessa atividade a língua escrita, o nível, o uso ou registro do idioma deve ser predominantemente... somos livres para falar ou escrever como quisermos, como soubermos, como pudermos. Mas é evidente que temos que adequar o uso da língua à situação. Quais são as variantes linguísticas ali? Nós temos a variante situacional ou contextual, temos a variante socioeconômica, temos a variante regional, temos a variante histórica e etária, tem várias variantes. Ou seja, o que são as variantes? São as diferenças nos falares e as suas causas. O que causa, por exemplo, a diferença entre a maneira como o gaúcho fala e a maneira como o nordestino fala? É o espaço geográfico. É assim que a ciência linguística entende. Então, o espaço geográfico ele interfere de tal forma na vida da pessoa que influencia a sua comunicação, a sua linguagem. Então, essas diferenças que existem são chamadas variantes geográficas ou variantes regionais, ou também conhecidas como variantes diatópicas, tá bom? Aqui está falando, então, que cada um pode falar como quiser, como souber. Tá? Ele está querendo aqui colocar um texto que é contra o chamado preconceito linguístico. Só que mais, olha, eu ponho agora, entretanto, todavia, é também evidente que devemos adequar o uso da língua à situação. Então, por exemplo, o oficial de justiça, um analista, né, ele, no ambiente fora do ambiente de trabalho, ele pode usar ele como ele quiser. Agora, dentro do ambiente de trabalho, para aquilo que o cargo dele exige, ele tem que ter um nível de formalidade específico e esperado para o cargo ocupado. Tá ok? Isso contribui efetivamente para a maior eficiência comunicativa. Então, o que nós temos aqui, então? O uso ou registro do idioma por um oficial de justiça, e aqui vocês podem também transportar para um analista do TJ, para um juiz, para um advogado, está tudo na área, tá? E aí, qual seria aqui a resposta? Tem que ser formal, é uma questão fácil. Mas é para mostrar para vocês que a FGV também tem algumas questões fáceis, não se assustem com isso. Cara, tá fácil demais, deve ter uma pegadinha aqui. Pô, formal, de acordo com os princípios da gramática normativa. Sim, cuidado, tá? Geralmente, quando ele coloca gramática normativa e tal, geralmente em outras bancas está errado, porque ele quer desvalorizar a gramática normativa e valorizar a ausência do preconceito linguístico. Mas, nesse caso, como ele fala do cargo em si, do oficial de justiça, ele precisa usar uma linguagem formal. Em casa, ele fala como ele quiser. No bar, com os amigos, ele fala como ele quiser. Na hora de assumir as funções do cargo, no momento do exercício da função, é necessário que ele use uma linguagem formal que preze pelos princípios da gramática normativa. Ok? Essa visão de que você não tem que usar a norma culta o tempo todo é muito importante. Não, eu sei a norma culta, eu domino, mas eu não vou usar a norma culta como todo, o tempo todo. Isso é um erro, inclusive, tá? Tem uma questão interessante que fala o seguinte: você se virar para um colega de classe e falar, por obséquio, passai-me o corretor que está sobre a vossa carteira para que eu possa deletar os equívocos ocorridos na minha transcrição no caderno. Pô, isso aí o que é? Falando com um colega, não precisa disso, né? No ambiente informal, no ambiente que não exige, o que isso aí se assemelha? Aí tem várias respostas, né? Se assemelha a quê? A você ir à praia de paletó e gravata. A praia, ambiente informal. Você não vai à praia de paletó e gravata. Mas paletó e gravata é bonito, é legal de usar, mas você não vai usar, porque é errado. Então você vai utilizar o quê? Vai utilizar a roupa de banho. Então é tão inadequado, presta atenção no que eu vou dizer agora, gente. É tão inadequado
usar o português informal, popular, em uma audiência, por exemplo, no exercício da função de juiz ou de auditor, é tão inadequado como usar a norma padrão, a norma culta, num barzinho, à noite de sábado, tomando cerveja com os amigos. Aquele momento ali não é para usar a norma culta. Se eu quiser usar, é erro? Sim, isso é um equívoco. É um erro usar a norma culta em ambiente informal. O ambiente informal exige a norma coloquial, a norma informal. WhatsApp, você vai cometer erros grotescos ali, né? Erros crassos. Mas o WhatsApp pede uma linguagem informal, diferente do e-mail. O e-mail é considerado pelo manual de redação da Presidente da República um documento oficial de comunicação. Ao escrever o e-mail, você tem que prezar pela norma culta. Ao escrever o WhatsApp, você não precisa e nem deve prezar pela norma culta, porque ali a coisa é coloquial mesmo. Ok? É assim que é visto, gente. Eu sei que vocês gostariam de ouvir que eu falasse que a norma culta é para usar o tempo todo. Afinal de contas, isso trouxe a vida toda e agora eu quero usar. Não, mas não é assim. É um equívoco isso. Vamos à questão 3, então. Todas as frases abaixo, ou também oficial de justiça, são construídas por dois segmentos. A frase em que a troca de posição dos segmentos mostra a inadequação é: isso aqui é questão de coerência textual. Qual é a maneira inadequada de resolver isso aqui? É não ler direito do enunciado. Ele não está perguntando onde aqui a coisa está inadequada. Ele está perguntando onde a troca de posição. Leia o enunciado e entenda o enunciado. Onde é que, se eu trocar a posição aqui das afirmativas, né, dos segmentos, a coisa fica inadequada? Opa, entendi o que a banca quer de mim. Entendi o que a questão está realmente pedindo. Vamos lá, então. O primeiro passo para conhecer-se é desconfiar de si mesmo. Deixa eu inverter. Desconfiar de si mesmo é o primeiro passo para conhecer-se. Alterou alguma coisa? Não. Não houve aqui incoerência. A letra B, somos o que não parecemos e parecemos o que não somos. Se eu inverter aqui, parecemos o que não somos e somos o que não parecemos. Por que não tem inadequação? Porque não existe aqui uma noção de causa e efeito, ou fato, finalidade, tá? Ou tempo, questão temporal. Quando você inverte a causa e a consequência, por exemplo, há uma incoerência. Se você disser, bati a cabeça na parede e doeu. Agora, beleza. Agora, a cabeça doeu. Depois batida na parede. Não tem coerência nisso aí. Você primeiro temos a causa e depois a consequência. E é uma coisa cronológica, viu? É cronológica. Causa é sempre antes da consequência. A letra C, o que sabemos fazer, aprendemos fazendo. Inverte. Aprendemos fazendo o que sabemos fazer. Aqui não tem nada demais. Eu posso inverter, que não vai ter causa e consequência, vai impedir essa inversão. O ignorante afirma, o sábio duvida e reflete. Aqui, o sábio duvida e reflete. O ignorante afirma. Se houvesse aqui uma interdependência sobre uma coisa só que o ignorante afirma e o sábio, aí poderia até haver incoerência. Mas não tem. O sábio ouve alguma coisa, ele duvida e reflete. O ignorante, ele ouve e ele afirma. Ou ele pensa e ele afirma. São coisas independentes. Posso inverter? Posso. Agora, aqui, na letra E, nós temos o gabarito, e na letra E existe uma incoerência temporal. A rotina é sempre a mesma, tá? Se eu disser, toma o café e lava a louça, esses são os segmentos. Então, você toma café, só assim você vai ter uma louça suja. Aí depois você lava essa louça. Você não vai lavar a louça e depois tomar café. Ah, professor, até pode. Até pode. Mas você não vai ter aqui uma lógica textual, uma sequência. Você lava a louça e toma café? Não, depois. Você tem que primeiro tomar o seu café, perceber que a louça está suja, você lava. A professora, questão boba, né? É uma questão boba mesmo, mas diferente. É o estilo FGV. Inspetor de Polícia Civil. A forma de substituição do termo onde por um nome é adequado na seguinte opção. Bom, essa questão aqui eu fiz questão de selecionar. Essa questão eu fiz questão. Porque essa palavra onde, gente, é muito cobrada. O termo onde, tá, gente? Ele não destacou aqui, ou colocou em negrito nem vi, não sei, mas aqui ele quer saber o emprego da palavra onde. Qual que é o principal conhecimento que eu tenho que ter sobre essa palavra aqui? Anote aí.
A palavra onde, aconteça o que acontecer, tem que indicar lugar. Essa palavra onde pode ser pronome relativo em português ou pode ser um advérbio, tá? De qualquer forma, sendo pronome relativo ou sendo advérbio, a indicação é uma só, lugar. Então, se eu digo, por exemplo, no século XVI, onde os estudantes se empenhavam mais, não. Século XVI, onde não? Século XVI é tempo. Então, no século XVI, em que? No século XVI, quando? Onde tem que ser para lugar? O Brasil, onde se encontra a maior taxa de crescimento das contas do mundo, tá? O Brasil, onde? O Brasil é lugar, eu uso onde. Bom, ele quer aqui substituir o termo onde por um nome. Por um nome. O que eu entendo como nome? Nome é substantivo. Nome é o apelido do substantivo. Classe gramatical. Pode ser um nome próprio, pode ser um nome comum. Caneta é um nome. É o nome desse material aqui. É um substantivo. O substantivo nomeia os seres. Então, o substantivo é um nome. Tá? É adequada na seguinte opção. Letra A. Este palácio é onde está instalado. Está bem empregado onde? Está. Palácio é um lugar. É onde está instalado o Supremo Tribunal Federal. Beleza. Esse palácio é a base do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não posso afirmar isso aqui. Se o palácio é o lugar de instalação dele, nem sempre a base, e quando eu chamo base aqui, eu me refiro ao elemento, a capital da coisa, ao elemento que é a cabeça, a coisa que controla. Eu posso ter instalação do Supremo num lugar e o controle dele ser feito em outro lugar. Então, instalação de uma coisa e a base dela são coisas diferentes. Isso aqui é difícil, essa questão aqui. A questão aqui, eu fiquei entre a letra A e a letra E. Fiquei, mas aí, analisando essa pegadinha que eu já conhecia na FGV, desses sinônimos aqui, você tem que marcar o que realmente é sinônimo. Uma instalação, nem sempre... A gente usa, né? Uma instalação militar, uma base militar, como sinônimo, mas não são sinônimos. Instalação é a coisa construída. Modernamente, eu posso ter uma base avançada, uma base virtual. A base pode ser nem ter lugar específico. A base pode ser a internet, digamos assim, um site. Tá? Então, a base do Supremo Tribunal Federal não pode ser considerado sempre como uma coisa que substitua de forma adequada. Cuidado, isso aqui é difícil, tá? Eu já vi muita gente falar de recurso nessa questão aqui, fui buscar essa questão aqui, pessoal reclamando que valia recurso e tal. Eu não vejo recurso aqui, não. Eu vejo como a ideia realmente de sinônimos imperfeitos. Parecem, mas não são. A letra B, não tem como também, porque o Palácio da Alvorada, onde vive, local de trabalho e viver, não é a mesma coisa, não, gente. Não é a mesma coisa, não. Temos dois votos aqui. Tá? O chefe de Estado, ele, que é o presidente da República, ele vive no Palácio. Mas eu não posso afirmar que o Palácio da Alvorada é o local de trabalho do chefe de Estado. Tá? Professor, mas ele trabalha de lá. Sim, mas viver e local de trabalho não são termos sinônimos. Tem que analisar aqui os elementos aqui linguísticos e não elementos exofóricos. Puseram uma cruz onde ocorreu o acidente. Puseram uma cruz na situação do acidente. Onde ocorreu é o lugar em que ocorreu. Na situação, não é lugar. Situação pode ser o caso em si, pode ser um documento. O documento narra a situação ali, e não é um lugar. Então, não existe lugar aqui. A letra D. Gostaria de saber de onde vieram estas caixas. Gostaria de saber a origem dessas caixas. Isso aqui é a resposta. Saber de onde vieram e a origem são sinônimos em qualquer situação. Tá? De onde você veio ontem? Vim de uma festa do amigo meu. De onde você veio? Eu sou gaúcho, vim do sul. É tudo origem. Ou origem mais curta, de ontem para hoje, ou origem de vida. O homem, de onde o homem veio? De Adão ou de um primata? Isso é a origem do homem, a origem das espécies. A letra D aqui de dado, a palavra origem e de onde veio, elas são compatíveis. Existe compatibilidade entre as ideias, portanto, aqui existe adequação, quando você substitui o onde pela coisa.
questão da Polícia Civil para inspetor de polícia 2021, FGV. Em todas as frases abaixo, há uma substituição de termos pelo relativo cujo, a, os, as. A frase em que essa substituição foi feita de forma adequada é. Isso aqui é questão de coesão textual. Na coesão textual, você usa um termo para substituir outro. Por exemplo, Maria chegou de viagem ontem, vírgula, mas ela não apareceu aqui ainda. Esse ela substitui Maria. Tá? Então, esse cujo aqui também vai substituir. A mulher cuja filha está aqui ainda não conversou comigo. É filha dessa mulher. Então, cuja aí retoma o tema antecedente. Tá? E temos também esse a, os e as. Se ele quer substituição, então esse a, os e as não são artigos, são pronomes. Encontrei Rafaela no shopping. Encontrei Iá no shopping. Encontrei seus irmãos na padaria. Encontrei os, ou eu os encontrei. Entendeu o que ele quer aqui, então? Falou de substituição, isso é pronome. Então, temos aqui o pronome relativo e os pronomes oblíquos, que também podem até ser pronomes demonstrativos, tá? Depende da frase. Vamos lá, gente. Vamos juntos aqui. Aquela cidade da qual vemos as igrejas é Barbacena. A cidade da qual. Por que tem um da qual aqui, hein? Vamos fazer juntos a questão, tá? Não vou fazer enquete, não. Aquela cidade da qual vemos as igrejas. Cuidado, o verbo ver aqui é um verbo transitivo direto. Você vê algo. Só que nessa construção aqui, você vê algo a partir de algum lugar. Então, você vê a cidade, tá? Não, você vê as igrejas daquela cidade. Então, esse da aqui, ele está presente porque o verbo ver, nessa acepção, vai pedir essa preposição. Aquela cidade da qual vemos as igrejas. A cidade de quê? Barbacena. Aí propõe a substituição aqui. Aquela cidade cuja visão temos das igrejas. Olha só, gente. Quando você tiver esse cuja aqui, esse cuja sempre tem valor de posse. Eu tenho que ler esse cuja como se fosse um de, ou um da, ou do, das, dois. E você vai ler o contrário, olha. Visão daquela cidade. Tá? Aqui, ó. Esse senhor cujo conhecimento do senhor. É isso. Picasso, cuja exibição de Picasso. Os livros de cuja páginas do livro. As goiabeiras de cujo pomar das goiabeiras. Olha só como que você fazendo isso, você percebe já as incoerências. Olha essa última aqui. Pomar das goiabeiras não faz sentido. São as goiabeiras do pomar. Goiabeiras do pomar. Então, aqui, olha, o pomar de cujas goiabeiras, então, goiabeiras do pomar, tá? Saem frutos. Aí sim. Então, a letra E, de cara, você fazendo essa brincadeira aqui, da posse, lendo ao contrário, você já vê que há incoerência dessa forma aqui, não há adequação. Entenderam isso que eu falei da letra E, gente? As goiabeiras, das quais saem os frutos mais doces do pomar, são de origem asiática. Então, as goiabeiras de cujo pomar saem frutos, não. O pomar de cujas goiabeiras saem os frutos mais doces é de origem asiática. Então, o pomar, no caso, tem. Ou as goiabeiras do pomar são de. Beleza? Então, aqui nós temos uma inadequação. Tá? Aquela cidade da qual vemos as igrejas, Barbacena. Aquela cidade cuja visão temos das igrejas. Tá? Visão da cidade. Não, você não vê a cidade, você vê o quê? As igrejas. Se você inverter, igual na letra E, aquela cidade de cuja visão temos das igrejas. Visão da cidade. Não, você tem a visão da igreja. Então, aqui você fez errado. Letra B. Esse senhor do qual conheces a filha, Não, esse senhor cuja filha conheces, né? Ou cuja filha de seu conhecimento, sempre depois de cuja, tem que ter um substantivo, tá? E depois de do qual, da qual, que, tem que ter um verbo. Mas tá ok. Esse senhor,
do qual conheces a filha, é uma construção feia, mas é possível sim. É meu tio. Esse Senhor, cujo conhecimento tens da filha, conhecimento do Senhor, é meu tio. Vocês perceberam que não está adequado, gente? Então você conhece quem? O Senhor. Esse Senhor, do qual conheces a filha, não. Esse Senhor, aqui eu conheço a filha dele e ele é meu tio. Como se eu dissesse, só bicho, esse Senhor é meu tio. E você conhece a filha dele, né? Você conhece a filha dele, ele é meu tio. Então, esse Senhor, cujo conhecimento tens da filha, é meu tio. Conhecimento tens, não. Ter conhecimento de é você saber alguma coisa da pessoa. Você conhecer é você ter relação de proximidade, de conhecimento afetivo, de relacionamento, de amizade, né? Ou amorosa, e por aí vai. Então, aqui não é a mesma coisa. Picasso, parte dos quadros dele são exibidos em Barcelona. Morreu em 73. Aqui, senhora, Picasso, cuja exibição de parte dos quadros é feita em Barcelona, morreu em 73. Então, aqui, olha, exibição de Picasso, dos quadros dele. Letra C é a nossa resposta, gente. Olha, letra D. Os livros dos quais as páginas foram copiadas? Não, tá fora isso aqui. São os mais caros da exibição. Os livros de cujas páginas foram copiadas? Não, os livros cujas páginas foram copiadas. São os mais caros da coleção. Tá? Então, livros, páginas dos livros. É possível aqui, só que aqui está fora de cogitação pela preposição. Você copia algo e não de algo. Então, os livros cujas páginas foram copiadas. Questão também que não é fácil, é uma questão que exige conhecimento de coesão e coerência e exige também conhecimento do pronome relativo.